Sejam bem-vindos ao canal Ciências Criminais em Áudio. Esta aula é dedicada a você estudante, bacharel ou concurseiro. Então, entre, encontre seu lugar, sente-se e faça silêncio. A aula já vai começar. Crimes hediondos e equiparados. Lei nº 8.072 de 1990. Fundamento constitucional. A necessidade de maior rigor na punição dos autores de crimes de natureza hedionda e equiparados encontra amparo no artigo 5º, 43 da Constituição Federal, o qual dispõe: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Agora pega esse bizu com calma. O macete conhecido é utilizado para memorizar os crimes inafiançáveis em direito constitucional. O macete é 3TH, não tem graça. Neste caso, o termo graça representa a anistia, a graça e a fiança. O 3Ts representa os crimes de terrorismo, tortura e tráfico, e o H representa os crimes hediondos. Bora memorizar agora. Esse assunto sempre cai em provas de concursos. Seguindo. A Carta Magna, portanto, estabeleceu restrições em relação a essas infrações penais mais gravosas, vedando benefícios àqueles que estejam sendo processados por tais crimes, proibição de fiança, e aos condenados por tais delitos, vedação à graça e anistia. Concomitantemente, determinou a elaboração de lei federal para definir os crimes de natureza hedionda. A propósito, você sabe a definição dos institutos fiança, graça e anistia? Fiança. A fiança é o instituto mais conhecido, inclusive por quem não é estudioso do direito. Trata-se do pagamento de dinheiro ou entrega de valores ao Estado para assegurar o direito de permanecer em liberdade durante o curso do processo criminal. É interessante observar que para os crimes hediondos existe a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança. Existe forte crítica doutrinária nesse aspecto, em especial do penalista Guilherme Nutti. Ele afirma que a fiança deveria ser permitida para qualquer tipo de crime, mas com valores mais altos de acordo com a gravidade do crime e mais alto para os crimes hediondos. Segundo o Código de Processo Penal, artigo 323. Não será concedida fiança. 1. Nos crimes de racismo. 2. Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. 3. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Artigo 324. Não será, igualmente, concedida fiança. 1. Aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código. 2. Em caso de prisão civil ou militar. 3. Revogado. 4. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Já a graça é um perdão estatal, mas, diferentemente da anistia, ela é concedida pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, pelo Presidente da República. A graça deve ser concedida por meio de decreto, tendo como beneficiário um condenado determinado em alguma situação específica. Pode ser concedida casuisticamente a qualquer sujeito quando, em se levando em conta aspectos subjetivos e objetivos do crime e de seu contexto, achar-se por bem e justificável. De acordo com o Código de Processo Penal no artigo 734, a graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário, ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Artigo 735. A petição de graça, acompanhada dos documentos com que o impetrante a instruir, será remetida ao Ministro da Justiça por intermédio do Conselho Penitenciário. Por fim temos o indulto. Este é um instituto muito parecido com a graça, sendo também concedido pelo Presidente da República por meio de decreto, com fim de extinguir a punibilidade. Ocorre que este, diferentemente daquele, deve ser concedido a um número indeterminado de condenados, seria, digamos, uma graça coletiva. Atenção! Note-se que o indulto não foi mencionado como proibido pela Constituição de 88,
possuindo previsão expressa somente na legislação infraconstitucional. A doutrina majoritária entende pela constitucionalidade do dispositivo que proíbe a concessão do indulto interpretando-o analogamente àquele que veda a possibilidade da graça. Assim diz o Código de Processo Penal. Artigo 741. Se o réu for beneficiado por indulto, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, providenciará de acordo com o disposto no artigo 738. Voltando ao tema, temos a Lei dos Crimes Hediondos. Em 25 de julho de 90, foi aprovada a Lei nº 8.072, conhecida como Lei dos Crimes Hediondos, que, além de definir os delitos dessa natureza, trouxe diversas outras providências de cunho penal e processual penal, bem como referentes à execução da pena dos próprios crimes hediondos, do tráfico de entorpecentes, do terrorismo e da tortura. Deve, contudo, ser mencionado que diversas leis posteriores efetuaram alterações importantes nesta lei. A Lei nº 8.930 de 94 acrescentou ao rol original de crimes hediondos o homicídio simples cometido em atividade típica de grupo de extermínio, o homicídio qualificado, bem como o crime de genocídio. Ao mesmo tempo, excluiu do rol o delito de envenenamento de água potável qualificado pela morte. A Lei nº 8.695 de 98 incluiu na lista de crimes hediondos o delito de falsificação de medicamentos. Por sua vez, a Lei nº 12.015 de 2009 unificou os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, ambos de natureza hedionda, sob a denominação única de estupro. Por consequência, excluiu o atentado violento ao pudor do rol de crimes hediondos. Concomitantemente, inseriu a figura do estupro de vulnerável em tal rol. A Lei nº 12.978 de 2014 passou a considerar hediondo o delito de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B, caput parágrafos 1 e 2 do Código Penal. A Lei nº 13.142 de 2015 acrescentou ao rol os crimes de lesões corporais gravíssimas ou seguidas de morte contra policiais ou integrantes das Forças Armadas ou contra seus familiares em razão dessa condição. A Lei nº 13.964 de 2019, por fim, acrescentou diversos crimes ao rol: furto qualificado pelo emprego de explosivo, roubo com emprego de arma de fogo ou restrição de liberdade, roubo qualificado pela lesão grave, extorsão qualificada pela restrição da liberdade, organização criminosa visando a prática de crimes hediondos ou equiparados, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal e tráfico interno de armas de fogo, crimes equiparados a hediondos, o tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, o terrorismo e a tortura não são crimes hediondos. É exatamente isso. Não são considerados crimes hediondos, por não constar no rol do artigo 1º da Lei nº 8.072 de 90. Todavia, como possuem tratamento semelhante nos demais dispositivos da lei, são chamados de figuras equiparadas ou assemelhadas. Tal equiparação encontra fundamento no próprio artigo 5º 43 da Constituição Federal, que expressamente faz menção a tais infrações. Veremos agora o rol de crimes hediondos. Atenção nessa parte, pois esse tema não cai. Despenquem provas. No sistema vigente, o caráter hediondo depende única e exclusivamente da existência de previsão legal reconhecendo essa natureza para determinada espécie delituosa. Com efeito, o artigo 1º da Lei nº 8.072 de 90 apresenta um rol taxativo desses crimes, não admitindo ampliação pelo juiz. Não se admite, tampouco, que o magistrado deixe de reconhecer a natureza hedionda em delito que expressamente conste do rol. Adotou-se, portanto, um critério que se baseia exclusivamente na existência de lei que confira caráter hediondo a certos ilícitos penais. Assim, por mais grave que seja determinado crime, o juiz não lhe poderá conferir o caráter hediondo, se tal ilícito não constar do rol da referida lei. A redação inicial da Lei dos Crimes Hediondos sofreu severas críticas porque não reconhecia tal caráter ao crime de homicídio qualificado, tendo sido necessária a aprovação da lei modificativa para corrigir a falha. A Lei nº 8.930 de 94. A propósito, você sabe o que quer dizer rol taxativo?
O rol taxativo é aquele que não admite exceções, nada além do que está previsto. Pois bem, aqui vai uma importante observação. Nada obsta que o legislador modifique o sistema atual de indicar nominalmente os crimes de natureza hedionda e que passe a adotar critérios genéricos como, por exemplo, considerar hediondos os crimes que tenham pena máxima superior a 12 anos, ou ainda que estabeleça que caberá ao juiz, nos casos concretos, definir se um delito é ou não hediondo. Tal providência, entretanto, é muito improvável, na medida em que poderia trazer insegurança jurídica. Falaremos agora dos crimes hediondos em espécie. Os crimes hediondos estão elencados no artigo 1º da Lei nº 8072 de 90. Conforme veremos, são crimes previstos, em sua maioria no Código Penal. Saliente-se outro sim, que a natureza hedionda independe de o crime ser consumado ou tentado, conforme consta expressamente no caput do referido dispositivo. Artigo 1º caput. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2848 de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. 1. Homicídio, artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não havia menção ao delito de homicídio na redação original da Lei nº 8072 de 90, tendo sido introduzido pela Lei nº 8930 de 94. Essa lei foi aprovada em decorrência de veemente críticas de juristas e da imprensa ao caráter hediondo reconhecido em alguns crimes sexuais, que incompreensivelmente, era negado ao homicídio, crime que atinge o bem jurídico mais valioso do ser humano. O caráter hediondo é conferido em duas hipóteses. Há homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. O dispositivo, em verdade, não menciona expressamente que se trata de homicídio simples, mas essa conclusão é inexorável porque, na segunda parte do dispositivo, considera-se hedionda toda e qualquer forma de homicídio qualificado. Assim, a hipótese em análise é de configuração improvável, uma vez que, em regra, o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio apresenta alguma qualificadora, sejam motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, dentre outros. A propósito, você sabe o que é motivo torpe e motivo fútil? O motivo torpe é aquele considerado como imoral, vergonhoso, repudiado moral e socialmente algo desprezível. Um exemplo seria matar para receber uma herança, ou matar por ter qualquer tipo de preconceito, entre outros. Já o motivo fútil é aquele motivo insignificante, banal, motivo que normalmente não levaria ao crime, há uma desproporcionalidade entre o crime e a causa. Exemplo, matar alguém por ter levado uma fechada no trânsito, rompimento de relacionamento, pequenas discussões entre familiares, dentre outros. E em tais casos, a existência da qualificadora já torna o delito hediondo. O dispositivo, contudo, atende aos reclamos da sociedade no sentido de uma punição mais severa sempre que houver conduta dessa natureza. Discute a doutrina o significado da expressão grupo de extermínio, havendo, entretanto, consenso de que não se trata de concurso de agentes, coautoria e participação, pois, em geral, quando a lei que se referir ao simples concurso de duas ou mais pessoas, fala de forma explícita, o que não ocorre na hipótese em análise. Assim, para alguns basta o envolvimento de 3 pessoas, enquanto, para outros, é necessário o número mínimo de 4 pessoas. Saliente-se, entretanto, que nos termos da lei, o caráter hediondo mostra-se presente ainda que o crime seja praticado por uma só pessoa, desde que em atividade típica de grupo de extermínio. Exemplo, uma pessoa resolve sair sozinha de casa durante as madrugadas em uma motocicleta para procurar por moradores de rua dormindo em calçadas, a fim de neles atear fogo. Os homicídios foram cometidos em atividade típica de grupo de extermínio, embora em atitude solo, tornando aplicável a lei dos crimes hediondos. Para que a atividade seja considerada típica de grupo de extermínio, basta que a prática do homicídio seja caracterizada pela impessoalidade na escolha da vítima, ou seja, que a escolha do sujeito passivo seja pautada genericamente por suas características, sendo feita a esmo.
O agente ou os agentes resolvem, por exemplo, que vai matar homossexuais, travestis, prostitutas, ladrões, policiais, menores abandonados, dentre outros. De acordo com César Roberto Bittencourt em seu livro, Tratado de Direito Penal, edição 11, página 68, atividade de grupo de extermínio, é a chacina que elimina a vítima pelo simples fato de pertencer a determinado grupo ou determinada classe social ou racial, como por exemplo mendigos, prostitutas, homossexuais, presidiários, dentre outros. A impessoalidade da ação é uma característica fundamental, sendo irrelevante a unidade ou pluralidade de vítimas. A Lei nº 12.270 de 27 de setembro de 2012, acrescentou um parágrafo 6º ao artigo 121 do Código Penal, passando a prever um aumento de pena de 1/3 até a metade se o crime de homicídio for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Por se tratar, agora, de causa de aumento de pena, o tema deve ser objeto de questionamento aos jurados na votação de quesitos, durante o julgamento do homicídio pelo tribunal do júri. Note-se que para o delito ser considerado hediondo, basta que o crime seja cometido em atividade típica de grupo de extermínio, não havendo a necessidade de existir efetivamente um grupo montado a fim de cometer, de forma reiterada, homicídios a pretexto de limpeza social. E caso exista um grupo com tal finalidade, além do delito ser hediondo, será aplicada a causa de aumento do artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal. Um exemplo típico são os chamados esquadrões da morte, montados por policiais para matar supostos criminosos que atuam em determinada região. Por ausência de previsão legal, o homicídio simples cometido por integrante de milícia privada não constitui crime hediondo, embora a pena possa ser agravada de 1/3 até a metade, se o crime for cometido sob o pretexto de prestação de serviço de segurança. Passamos agora à segunda hipótese. B. Homicídio qualificado. O caráter hediondo abrange todas as formas de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, 1 ao 7 do Código Penal. Em tais dispositivos, o legislador elegeu uma série de circunstâncias como configuradoras de maior gravidade no homicídio. Os critérios utilizados no texto legal para considerar o delito qualificado permitiram que a doutrina realizasse a seguinte classificação: A. Qualificadora quanto aos motivos do delito. B. Quanto aos meios mais gravosos empregados. C. Quanto ao modo de execução. D. Decorrentes de conexão com outro crime. E contra a mulher em razão da condição de sexo feminino. De acordo com o Código Penal, considera-se qualificado o homicídio se cometido 1. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe. Essas qualificadoras são relacionadas ao motivo do crime. 2. Por motivo fútil. Essa hipótese também diz respeito ao motivo. 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Essas são qualificadoras relacionadas ao meio mais gravoso empregado para ceifar a vida alheia. 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Qualificadoras referentes ao modo de execução. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Essas figuras qualificadoras decorrem da conexão do homicídio com outro crime. 6. Contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, o feminicídio. 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. As qualificadoras dos incisos 6 e 7 também referem-se à motivação do agente. Além disso, por outra ótica, a doutrina classifica as qualificadoras dos incisos 3 e 4, estes referentes ao meio e modo de execução como de caráter objetivo, enquanto as demais, incisos 1, 2, 5, 6 e 7, como de caráter subjetivo. Veja-se, entretanto, que o STJ afirmou o entendimento de que o feminicídio, no caso de violência doméstica ou familiar contra a mulher, tem natureza objetiva. Nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, a linha A, 1 do Código Penal,
é devida à incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do agente. Assim, não há de se falar em ocorrência de bis in idem no reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, porquanto a primeira tem natureza subjetiva e a segunda objetiva. A propósito, você sabe a definição do Instituto bis in idem? Bis in idem é uma expressão em latim que significa duas vezes o mesmo, ou repetição sobre o mesmo. Trata-se de um dos princípios fundamentais do direito penal nacional e internacional. É o princípio da vedação à dupla incriminação ou princípio do bis in idem. Tal princípio proíbe que uma pessoa seja processada, julgada e condenada mais de uma vez pela mesma conduta. Bora continuar. O feminicídio foi acrescentado ao Código Penal como forma qualificadora do crime de homicídio pela Lei nº 13.104, de março de 2015, passando a constar em seu artigo 121, parágrafo 2º, 6º. Consiste no homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino que se tipifica, de acordo com o parágrafo 2º-A do mesmo artigo 121 do Código Penal, quando o crime é cometido em situação de violência doméstica e familiar ou quando determinado por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A mesma lei determinou a inserção de tal modalidade de crime no rol dos delitos hediondos. Ao aprovar a Lei nº 13.964 de 2019, o legislador pretendia tornar qualificado o homicídio quando cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Tal regra seria inserida no artigo 121, parágrafo 2º, 8 do Código Penal e, por essa razão, o legislador alterou também a Lei dos Crimes Hediondos para inserir esse inciso 8. Ocorre que aquele dispositivo que acrescentava a qualificadora no Código Penal foi vetado pela Presidência da República, sendo, contudo, mantida a nova redação no artigo 1º caput 1, da Lei nº 8.072 de 90. Em suma, esta lei menciona como crime hediondo uma forma qualificada do homicídio que não existe. Por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Até a próxima, onde falaremos sobre homicídio privilegiado qualificado.